Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e hoje eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês que é uma coisa que pra mim foi muito importante e muito assim necessário quando eu entrei nesse mundo de jogos de tabuleiro, são jogos que funcionam para grupos grandes. Só que eu queria fazer um tema um pouquinho específico assim. Eu queria falar sobre jogos pequenos que funcionam muito bem para grupos grandes. Na verdade, no final das contas, o que eu vou falar aqui são um pouco mais assim, jogos de carta, ou jogos que tem carta e mais algum outro objeto que auxilia ali na mecânica do jogo, mas que funcionam com grupos maiores, assim, de 5 para mais pessoas. E por que é um assunto interessante? Porque assim, quando você começa a jogar e você começa a se envolver com jogos de tabuleiro, rapidinho você tá dentro de um grupo, e aí aquele grupo tem 4 pessoas, aí tem 5, aí tem gente que quer participar, aí vem 6, e você precisa ter ali uns recursos na mão, você precisa ter uns jogos que funcionam legal com esses grupos maiores para você conseguir entreter todo mundo. Então, eu quero falar sobre esse vídeo para mostrar os que mais funcionam para mim, os que eu mais gosto, e ver também se vocês concordam com a minha lista ou se tem até alguma indicação para me dar sobre algum jogo nessa categoria que eu deveria conhecer. Então vamos lá, gente. Eu trouxe aqui 5 jogos. Eu vou falar mais ou menos na ordem dos que são menos legaisinhos desses 5 até o que eu acho mais legal, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. O primeiro que eu vou mostrar aqui, como se fosse o número 5 da lista de hoje, é esse jogo aqui, ó, que se chama Aggretsuko. Pra quem não conhece, a Aggretsuko é um desenho da Sanrio. Sanrio? Eu acho que é Sanrio, é da Sanrio. É da mesma empresa que tem, por exemplo, a Hello Kitty. E aí eles têm esse desenho aqui que chama Aggretsuko, que eu conheci quando eu estava morando no Japão, né? E é um desenho muito engraçado e muito interessante que tem essa personagem aqui, gente, que ela é uma raposinha vermelha, só que ela é uma trabalhadora de escritório. E aí, durante o desenho, ela mostra todas as particularidades assim, de se trabalhar no Japão. E era muito engraçado pra gente que trabalhava no Japão na época, então eu acabei conhecendo o personagem. E aí, quando eu vi que fizeram esse jogo aqui, eu me interessei em comprar o jogo e jogar. E ele é um jogo bem legalzinho, assim. A gente jogou bastante, eu joguei bastante com meus amigos, ele funcionava bem. Ele não é exatamente. Na verdade, ele funciona de 3 a 6 pessoas, então ele encaixa bem nessa lista que eu tava falando hoje. Mas eu ia falar que eu não joguei necessariamente com muita gente. Eu acho que o máximo que eu joguei esse jogo foram 4 pessoas, mas ele funcionou bem legal. E assim, no jogo do Aggretsuko, como é que funciona? A gente tem essas cartas, né, com naipes diferentes. Os naipes são cores e tem alguns símbolos representados. São bem específicos do jogo, assim, um rosa, um amarelo, um azul. E você vai pegar as cartas da sua mão e você vai montar grupos diferentes de cartas, assim, um par, uma trinca, uma sequência. E essas cartas, elas meio que têm um valor crescente, né, dependendo do número de cartas e dependendo da combinação que você faz. E aí o jogo funciona como? Quando você está jogando, você sempre precisa ganhar da maior carta que tiver ganhando no jogo, ou você desiste, né? Você abandona aquele turno. Então como é que funciona? Você sempre tem que tentar ali ficar gerindo a sua mão para dizer assim, eu vou gastar agora uma carta, mas eu não posso comprometer as minhas cartas boas todas de uma vez, ou minha sequência grande toda de uma vez, porque senão pode ser que depois eu trave no jogo e não consiga usar. E além de tudo, o jogo ele tem um mecanismo que permite que você roube alguma carta de outro jogador quando você desiste, e aí você pode usar aquela carta depois na sua mão para tentar melhorar a sua mão. É um jogo bacana, ele tem essa questão de você, né, ficar ali meio que crescendo à medida que a partida vai, você vai colocando, as pessoas vão colocando mais cartas e vai ficando cada vez mais difícil ganhar. Não é incrível, não é o jogo mais legal do mundo, mas é um jogo legalzinho e que funciona bem, é rápido, então é um jogo que eu acho que vale a pena mencionar aqui na lista, o Aggretsuko. O número 4 que eu vou falar hoje é um novíssimo, assim, um jogo que está bem falado, que está bem comentado, que ganhou o Spiel des Jahres do ano de 2022, então do ano passado, que é o Scout. E o Scout, ele tem um que é um pouquinho assim do Aggretsuko, que é essa questão de você jogar as cartas, né? E você vai descendo as combinações e as pessoas têm que ir jogando combinações cada vez maiores, né? Elas têm que fazer o show, né? Que é jogar as cartas. Ou, se você não quiser fazer, você pode fazer um Scout, que é você pegar uma carta de da sequência que está ali na mesa do seu coleguinha para poder compor a sua mão. Uma parte interessante do Scout é que você não pode ficar movendo as cartas da sua mão. Então as cartas elas têm dois lados, né? Elas
elas têm os números nos dois lados. Na hora que você faz o arranjo inicial da sua mão, você pode mudar a posição das cartas na sua mão, mas depois a sua mão fica fixa. Então você tem que meio que tentar criar ali uma combinação de cartas no começo, onde você já imagina a possibilidade de inserir algumas cartas aqui e ali para poder expandir as sequências que você gera. Então é um jogo que ele é bem interessante, ele tem todo esse aspecto ali do planejamento, né, de você tentar prever o que pode aparecer para você poder tentar melhorar a sequência da sua mão. E assim como o Agretsuko, funciona muito bem em grupos um pouquinho maiores. É um jogo muito rápido de ser jogado também. Acho que todos os jogos que eu vou falar hoje tem mais ou menos essa pegada. Então já fica aí um aviso que eu vou repetir isso algumas vezes. Mas é um jogo que eu acho que vale bastante a pena, assim, para você que tem um grupo aí, umas 4, 5 pessoas que estejam querendo jogar. Um joguinho rápido, às vezes um joguinho leve. O Scout, muito recomendado. Então foi o número 4 aqui de pequenos jogos para grandes grupos. O número 3 que eu vou falar hoje é um jogo que eu já falei algumas vezes, porque eu gosto dele e porque funciona legal, que é o Gudetama, que é mais um personagem japonês da Sanrio também, que é esse ovinho preguiçoso aqui, ó, que fica deitado no bacon, fica deitado na salada, na fatia do pão. Tem até um desenho dele na Netflix, caso alguém esteja interessado. Ah, e o Agretsuko, o primeiro que eu falei, também tem desenho na Netflix, então se você se interessar em qualquer um desses dois personagens, você pode ir lá ver o desenho antes de jogar o jogo. E o Gudetama, ele é o mais simples de todos os jogos que eu vou falar hoje. Talvez é por isso que eu gosto bastante dele e ele funciona. Eu já levei ele em vários lugares, piquenique, praia, e ele funciona bem porque é um joguinho de cartas, é pequeno e ele é super fácil de jogar. No Gudetama, basicamente, todo mundo começa com 7 cartas na mão na rodada e você sempre tem que jogar na mesa uma carta que seja maior ou igual à carta que está ganhando ali aquela mão, ou a menor carta da sua mão. E por que você faz isso? Bom, todo mundo começa com 7 cartas, e os 6 primeiros turnos ali da rodada, eles não valem muita coisa, porque você vai jogando as cartas só para livrar a sua mão. O que vale mesmo é a última carta que é jogada, porque é nesse momento que você pontua, e todo mundo pontua. Só que, nesse jogo, você não quer pontuar é ruim. Então, o que você quer fazer é que você quer ter cartas no final do jogo para não ganhar. Você entendeu? Então você quer que a sua última carta, quando você joga no centro da mesa, não ganhe aquela mão. Quem ganhar aquela mão vai pontuar a carta que usou para ganhar. E aí, nesse caso, o ponto é ruim. Então, no Gudetama, você fica sempre nessa tentativa de fazer assim: vou tentar balancear quais cartas eu jogo, porque eu quero segurar alguma carta pequena na minha mão até o final. E aí você fica naquele desafio de tentar segurar a carta. Um jogo, de novo, rápido, leve, divertido, legal. Já joguei muito, funciona muito bem com as pessoas que eu joguei. Então é um jogo muito recomendado, assim, um joguinho pequeno, mas que serve para grupos grandes. Número 3 aqui é o Gudetama. O segundo da lista é um jogo que eu descobri este ano e que, assim, eu adorei. Estou muito apaixonado por ele, que é o Papayu. É um jogo, tem essa caixinha bem coloridinha. Ele é um jogo que tem os 4 naipes padrão das cartas que a gente conhece, né? É paus, copas, espadas, ouros. E ele tem um quinto naipe que chama o Payu, que são cartas cinza. E a questão desse jogo, assim como no Gudetama, você não quer fazer ponto é ruim. E as cartas Payu são as cartas que pontuam no jogo. Além disso, uma vez por rodada, a gente sorteia quem é o Papayu da rodada, que é o 7 de algum naipe que é sorteado. E essa carta, ela vale muito mais do que as outras, né? Os Paius valem o valor de face deles, e os Paius podem ser de 1 a 20. O Papayu vale 40. Então, esse jogo é um jogo, assim, super naquele estilo de você vai jogando, e aí você zoa o coleguinha que pegou todos os Paius, e aí você joga o Papayu pra alguém comer, e aí de repente você não tem mais carta pra jogar, você joga a carta e pega todas e pontua muito. Ele é um jogo que tem muitas reviravoltas, e que, assim, é muito divertido de jogar. Você dá muita risada, você fica muito, muito chateado às vezes quando você tem que comprar muitas cartas e funciona muito bem. Eu recomendo bastante esse jogo aqui se você tem um grupo maior e que as pessoas não se incomodam, obviamente, né, de se ferrar ali no jogo, de ter que pegar bastante ponto, porque ele é um jogo que pode ser muito malvado se jogado, né, de forma correta ou errada. Mas é um jogo que eu gosto bastante e recomendo. Papayu foi o segundo aqui da minha lista. E o campeão da minha lista, assim, jogos pequenos para grupos grandes, vai continuar sendo o Skull King, gente. O Skull King, ele é um jogo que funciona até 6 pessoas, mas funciona bem de 2 também. Eu já joguei ele de 2, mas ele funciona até 6 pessoas. Esse jogo aqui, ele é meu xodó. Eu já mostrei ele para muita gente,
todo mundo que eu mostro esse jogo compra o jogo porque ele é muito bom. Ele é um ótimo custo-benefício, o jogo é muito barato. Essa edição aqui, a edição europeia, ela deve custar 8, 10 euros. Só que a diversão contida nessa caixinha é gigantesca. O Skull King, basicamente, ele é um jogo onde o jogo ele vai crescendo à medida que a partida vai desenrolando, né? Porque todo mundo sempre começa ali a primeira rodada com uma carta na mão e você vai jogando a 10 rodadas, sempre aumentando o número de cartas igual ao número da rodada. Então, 2, 3, 4, 5, 6, até ter 10 cartas na mão. No começo da rodada, você pega as cartas, olha as suas cartas, e aí todo mundo vai pro meio da mesa, fala yo, ho, ho, e coloca um número que esse número na verdade é a sua aposta. Você está apostando quantas mãos você vai ganhar naquela rodada. Então você lá pegou, sei lá, rodada 3, pegou 3 cartas, olhou, julgou que suas cartas estão boas ou estão ruins, você vai lá e aposta quantos você vai ganhar. 0, 1, 2, 3. E aí depois que todo mundo apostou, a partida começa, né? A rodada começa, e aí você vai ver se você vai conseguir cumprir com o que você apostou. Se você cumprir, ponto positivo. Se você não cumprir, ponto negativo. E essa dinâmica é uma dinâmica que deixa o jogo muito interessante, ele deixa o jogo muito interativo, porque você fica olhando as apostas dos seus colegas, você fica tentando entender quais cartas eles têm ou eles não têm. Tem uma questão da dinâmica das cartas que é muito legal também, porque as cartas elas não têm só uma sequência linear de crescimento. Então, a maior carta do jogo, que é o Skull King, ela ganha de todo mundo, menos de uma carta da sereia. A sereia derrota o Skull King. Então, às vezes, você joga o Skull King e você acha que você ganhou, mas a última pessoa tinha uma sereia e joga a sereia na sua cara. Então, assim, ele é um jogo recomendadíssimo. Eu não sei qual a facilidade de se acessar jogo no Brasil, gente. Então, se for difícil, me desculpem, mas é porque realmente eu gosto bastante do jogo. Então, quem tiver a oportunidade e achar essa edição aqui, que é a edição melhor, que é a edição europeia. A edição americana eu acho ela meio estranha, ela tem umas cartas a mais. Não sei se eu recomendo ela não, nunca testei muito. Só dei uma lida, achei um pouco diferente. Mas a edição europeia, recomendadíssima, tá aqui pra quem quiser. O Skull King. Então, gente, ó, essa foi a minha listinha aqui singela, joguinhos pequenos, todos joguinhos de carta, todos joguinhos com uma mecânica um pouquinho mais ou menos parecida, meio que um jogo de vaza, não é exatamente uma vaza, mas todos com essa ideia meio parecida, mas que são jogos que, assim, funcionam com grupos maiores, já joguei todos eles com grupos maiores, sempre funcionou legal, e fica aqui então as minhas dicas, minha recomendação para você que está aí buscando, né, buscando angariar mais pessoas para o hobby e quer poder trazer jogos divertidos para as pessoas gostarem. Esses 5 aqui, ó, eles são muito legais. Então é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.